Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria do fundo do meu coração de desejar um feliz ano novo a todos, que todos nós nessa sala tenhamos um ano muito abençoado, com muita saúde, prosperidade, alegria. Já começou bem, né? Porque muitos de nós já recebeu grandes benefícios, né? E a gente fica muito feliz com isso, mas eu desejo de coração que a saúde seja realmente o ponto mais forte nesse ano na vida de cada um de nós, tá bom? Então, para dar início à nossa primeira reunião de palestra da Comunidade Vitória nesse ano, a gente vai iniciar com o Gonguiô em torno do Eurico. Eurico, qual que é o seu cargo que você está aqui? É o responsável de qual bloco? Icaraí. O responsável do bloco. É isso? Vamos lá, então? Todos nós somos responsáveis, né? Sim. Do perfil de vida. Vai ficar. Vou fazer um bom dia bem vibrante. Olhando também. Pode passar, por favor.
Namyo Haringecho, Namyo Haringecho, Namyo Haringecho. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês todos que decidiram, que conseguiram chegar até aqui, né? Peço desculpa pela minha voz, que ainda está um tantinho assim, mas já está bem melhor do que o que estava, né? Alguém aqui hoje trouxe algum convidado? Nós temos alguém que está vindo? Ou aquele veterano que sempre vem? ou está vindo pela primeira vez? Online? Oi? Está aqui como voando para defender. É convidado? Os convidados que estão online, bem-vindo, então, a todos que estão online. Bem-vindos, viu? E para dar continuidade, então, na nossa atividade, agora a gente vai ter as informações sobre as nossas datas comemorativas de janeiro e falar um pouquinho também sobre os nossos impressos com a Leila. Oi? Ah. Pode ir. Boa noite. Feliz ano novo. Para quem eu não vi, muita cerveja, muito churrasco, muita picanha, muito tudo, né? Então, gente, vamos lá. Janeiro começou, pé firme, todo mundo pé direito, né? E aqui, assim, né, é uma coisa que é importante, é chato de ficar falando todo mês na Renan Palestra, sobre o jornal, mas o jornal, os impressos, são o que direcionam a prática da fé da gente. Se a gente, o budismo é assim, vai ser falado agora pela Creuza, fé, prática e estudo. Se você não tem os impressos, você não tem um lado, que é o estudo. Você pode estar fazendo gongyo, daimoku na sua casa o tempo todo, mas está faltando uma coisinha, né? Como se fosse um pássaro, está faltando uma asa. Aí eu não tenho a prática? Bem, isso aí é com a Creuza. Depois ela vai falar. E falando de jornal, as datas comemorativas, nós tivemos dia 1º de janeiro, gongyo comemorativo, né? Lá na BSGI. Quem não podia assistir em casa, quem não pôde assistir em casa, depois assistiu, porque, se não me engano, ainda tá livre para assistir, tá? Quem não assistiu, fez em casa. Isso é muito importante, começar o dia com gongyo de ano novo. Dia 2 de janeiro é aniversário do presidente Queda, né? Por que se fala que é aniversário? Porque teve uma reunião lá na BSGI e eles disseram que o presidente Queda ele vai ser, para sempre, o presidente da Soka Gakkai Internacional. Então, por isso que está se falando muito, né, dia 2 de janeiro, o aniversário dele, né? Se ele estivesse vivo, teria comemorado mais uma data no dia 2 de janeiro. Dia 3 de janeiro, o presidente Queda, ele começa a trabalhar na Nihon Shogakukan, que era a editora, né? Uma editora lá, que antes do presidente Toda, né? E, bom, enfim, dá para ler sobre esse assunto na Terceira Civilização 535, de maio de 2013. É importante. Tem também na Nova Revolução Humana um trechinho falando sobre isso. Dia 26 de janeiro é o início da publicação das propostas de paz, né? Quem de nós já não teve familiaridade com uma proposta de paz do presidente Queda, principalmente aquela de 1992, né? A era do soft power, né? Que ele falou bastante, né? E sobre isso também, a gente pode ler na edição 2564 do jornal de 15 de maio de 2021. Dia 26 de janeiro, comemoramos os 50 anos de fundação da SGI, Soka Gakkai Internacional, que até então
era só Soka Gakkai, dentro do Japão. A partir do momento que ela saiu do Japão, ela virou internacional. Então, nós vamos comemorar 50 anos no dia 26 de janeiro. E saiu uma matéria nesse BS, que está aqui. Dá licença um pouquinho, Daniel. Eu vou só mostrar que a Zenaide acabou de pegar, com muita gentileza, né? Saiu uma matéria sobre o assunto aqui, ó. Né? Vai cair. Então, é importante a gente ler. Quem não tem impresso, pode ler online. Quem não tem online, pode ler o podcast, né? Que nem a Valéria já disse. É importante a gente ficar por dentro. Saiu na edição, essa edição aqui é 2674, né? É uma edição especial sobre isso, tá? E assim, então, para comemorar esse mês, né? Nós temos tudo isso e vamos estar firme. Nesse ano dos jovens, bom, esqueci, mas eu sei que é jovem, falou em jovem. Ali na prova, tá bem no BS, ó. Aqui, Márcio, ó, ano, cadê? No cabeçalho. Não tem aqui, ó. No cabeçalho, em cima. Eu decorei para falar, mas esqueci. Em cima. Mas enfim, cadê? No cabeçalho, aqui em cima, né? E é importante a gente saber dessa data para a gente andar junto com a Soka Gakkai, gente, porque não existe uma coisa não assim. Saiu aqui, nesse não saiu na primeira. Uma lição de casa, todo mundo vai pesquisar quando chegar em casa. Vamos fazer que nem a Márcia, professora. Então é importante a gente estar por dentro dessas matérias para a gente não ficar solto na vida, porque o budismo da Gakkai, nós só estamos praticando porque Ikeda Sensei veio doente do Japão e plantou essa semente aqui. E nós florescemos. E a nossa missão é fazer outras pessoas florescer. E a gente só vai conseguir fazer isso acompanhando, lendo, sabendo sobre a organização, sabendo quais os propósitos, sabendo por que eu estou praticando, etc, etc. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. O Daniel vai falar, pois não? Tá vendo, Daniel? Ano do alçar o voo da Soka Gakkai, de força jovem mundial. Então, falou em jovem, falou em... Pô, gente, não é? Eu sou jovem, não é verdade? Então, obrigada, boa noite. Parabéns. Gente, primeiro também eu queria pedir desculpas. Eu estou tão acostumada com essa jovem pessoa, né, que eu gosto tanto, eu esqueci de anunciar que ela também está fazendo parte da nossa reunião hoje, né? Que é a convidada Valéria, né, gente? A nossa Valéria, né? É a nossa dirigente convidada, né? Também queria comunicar que a Isadora, ela não está presente aqui também, porque ela está na outra reunião, porque está tendo uma outra atividade dos jovens nesse mesmo horário, né? Na divisão dos universitários, então ela está lá, tá certo? Eu queria ler um trechinho aqui antes de chamar a próxima. Você já reparou? É um trechinho da matéria, tá? Você já reparou o que acontece sempre com certa frequência de uma cadeira ou mesa de 4 pernas ficar bamba? Notou também que isso não acontece com as estruturas apoiadas sobre 3 pernas? Essa historinha está aqui no livrinho no nosso encarte de Fé, Prática e Estudo, que diz assim: é por esse motivo que a estrutura do tripé é utilizada em câmeras fotográficas, de filmagens, cavaletes, instrumentos de meditação e de suporte em laboratório, entre outras ferramentas usadas em situações em que a estabilidade é muito importante. Conforme explicado na geometria, os 3 pontos do nosso caso, as pernas do cavalete ou o tripé da câmera, por exemplo, sobre um plano, o chão ou uma bancada de trabalho que não está sobre a mesma reta, formam um triângulo entre si. Quando um dos 2 pontos toca o chão, os outros 2 também sempre vão tocar o chão junto, por causa da forma como estão distribuídos. Por isso, um tripé nunca fica instável. Então, essa é uma das pequenas explicações que saiu nesse encarte sobre o tripé da prática da fé, né? Então, para estar explicando um pouquinho e falando um pouquinho mais sobre esse assunto,
Nós teremos agora a leitura e explanação da matéria, né? Com a senhora Cleusa, nossa conselheira de regional. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Boa noite! Boa noite! Então, a primeira reunião do ano, né? Então, essa matéria, assim, cai muito bem. Fé, prática e estudo. Eu vou estar usando, né, o livreto, que tem a matéria, mas também vou estar usando essa apostila aqui, ó, que as matérias vêm assim, completas, maravilhosas. Então, vou estar usando alguns trechos daqui. Então, vamos lá. E óculos, não, tão bom há 50 anos atrás que usava óculos. Então, fé, gente, o que significa fé? Todo mundo sabe, né? O que é fé? Ação. Fé significa acreditar e abraçar. Isto é, acreditar e abraçar os ensinamentos do Buda. Não é só acreditar, é acreditar e abraçar. Para evidenciar a própria vida, extraordinária sabedoria e a condição iluminada do Buda, não há outro meio senão pela fé. Ao abraçar os ensinamentos do Buda com fé, pode-se compreender a verdade dos princípios de vida expostos no budismo. Então, fé, prática e estudo são a força propulsora do crescimento e da vitória de todos os membros. São as nossas diretrizes eternas. Eu vou tirar daqui. O presidente Queda diz: fé nada mais é do que ter o coração do Rei Leão, que nos permite superar quaisquer adversidades. Para pessoas de forte fé, jamais haverá um impasse. Aqueles que perseveram na fé poderão experimentar dentro da própria vida o mesmo grandioso estado de Buda alcançado por Nichiren Daishonin e serão capazes de direcionar tudo à felicidade. Bom, continuando. Portanto, o ponto fundamental da prática do budismo de Nichiren Daishonin está em acreditar profundamente que este Gohonzon é o único objeto de devoção para manifestar o estado de Buda em nossas vidas. Bom, então, sobre a fé, né, é só isso. Vamos passar para frente. Vamos só ver aqui. Como podemos manifestar essa fé? Então, o presidente Queda orienta da seguinte forma: a fé sempre deve ser honesta e despretensiosa. Nos momentos de sofrimento ou de alegria, devemos simplesmente levar tudo ao Gohonzon, com Gohonzon, expressando ao orar aquilo que estiver em nosso coração. Com base em minha experiência, ele diz, a fé se aprofunda mediante o esclarecimento de questionamentos e dúvidas e a reflexão contínua e intensa sobre tais indagações no curso da prática budista. Por isso que nós devemos sempre indagar, perguntar, né? Até finalmente obtermos uma resposta satisfatória que possamos aceitar, mas ela está estreitamente ligada à prática e ao estudo, que nos leva ao próximo ponto, que é a prática. Prática corresponde à ação concreta da prática budista, abraçando a fé no Gohonzon. Você vê que em todos os pontos ele fala em abraçar, né? O objetivo da prática budista consiste em evidenciar essa condição de Buda oculta no interior da própria vida e conquistar a felicidade absoluta. Vamos lá. Sobre a prática no budismo Nichiren, o aspecto mais importante
é compreender que ela tem dois lados que se complementam. Isso todo mundo aqui, todos os veteranos já sabem, porque desde que a gente se converte, que a gente escuta falar nisso. Né? Tem gente que pode falar, de novo, essa matéria, né? Tá com o saco cheio, mas com certeza, se perguntar alguma coisa, não vai saber responder. Então, ele diz o seguinte, que tem dois lados que se complementam. É a prática para si e a prática para os outros. Conforme Ikeda Sensei explica, a prática para si é aquela que realizamos para superar nossas dificuldades e obter benefícios, enquanto a prática para os outros consiste em ajudar outras pessoas a obterem benefícios também, ou seja, significa propagar o budismo. Então, a prática para si, ou a prática individual, ela contém o seguinte, ela consiste no seguinte, fazer o Gongyo todos os dias, fazer o Daimoku todos os dias. Então, essa é a prática que nós fazemos interior, em casa, bonitinho, para vencer as dificuldades e alcançar os benefícios, certo? Já a prática altruística, a gente sabe que é fazer shakubuku, falar do budismo com outras pessoas, e também prática altruística é participar das atividades da organização. E o que vocês estão fazendo hoje é uma prática altruística. Certo? Então, aqui, nessa orientação da apostila, fala assim, Gongyo e propagação, dois ensinamentos, ações para a transformação da vida. Daishonin faz analogia da prática do Gongyo ao ato de polir o espelho da seguinte passagem do escrito. E diz assim, tal situação se assemelha a um espelho embaçado que brilhará como uma joia quando for polido. A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, mas ao ser polido, tornar-se-á como um espelho límpido que refletirá a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Manifeste profunda fé, polindo seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo? Não há outra forma senão recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Quando o espelho de vocês estiver embaçado, né, é só ir lá limpar, deixar bonitinho, que a gente sabe agora, né? Tem muitos meios para deixar o espelho bonito, polido. Mas e a nossa fé? De que forma nós vamos polir? Desembaçar aquilo que está embaçado aqui dentro. É só fazendo a prática da recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Porque está limpando o espelho, não tem isso. Lembrou? Importante não é apenas recitar o Gongyo para a transformação de sua condição de vida, mas também apresentar, mesmo que seja uma única sentença ou frase sobre o budismo para as pessoas, visando a felicidade de si e de outras. Dessa forma, é possível aprofundarmos ainda mais nossa fé e nos tornarmos verdadeiros discípulos. Então, vamos lá. Agora aqui vamos usar o estudo. O estudinho. Então, aqui fala assim, felizmente, nós temos a Soka Gakkai e o exemplo de nossos mestres para realizar essa prática completa, sempre alicerçada na fé. Mas como podemos incentivar uma pessoa que está sofrendo? E como podemos compreender os desafios da nossa vida? Como? Como, gente? Sabe não? Sabe não? Como podemos compreender os desafios da nossa vida? Estudando. Exatamente. Bingo. Através do estudo. Maravilhoso. Então, deixa eu só ver aqui, filho. Acho que aqui já foi. Então, gente, o estudo, né?
Quem estuda aqui? Ai, Quem estuda, as escrituras, orientações do sensei. Então, tá ótimo, estão de parabéns. Tem que ser pelo menos 20 minutos Por dia. É, É 1 hora de Daimoku, 20 minutos de estudo e 0 de lamentação. Isso a gente escutou bastante, né? Essa é a diretriz da visão feminina a vida inteira. há muito tempo. É, 1 hora o dia inteiro, né? Porque tem gente que recita o Sutra da Lamentação o dia todo. Tudo que você repete é o Sutra. Então, é o Sutra da Lamentação. Então, gente, vamos para o estudo. Aí começa assim. Quando estamos mergulhados nas profundezas do desespero, ler o Gosho faz o sol da esperança nascer em nosso coração. Ao nos depararmos com um impasse, isso nos ajuda a reunir o destemido coração do Rei Leão. E quando a doença nos aflige, ler o Gosho faz a nossa vida se encher de revigorante vitalidade. Então, lendo esse trecho, aí eu me lembrei assim do início da minha prática. Vou abrir um parênteses assim rapidinho. No início da minha prática, que foi em março de 1987, o primeiro contato que eu tive com o OBS foi a minha amiga, na repartição que trabalhava comigo, que também fez o Shakubuku em mim, né? Ela fez a prática altruística dela. E a gente descia na hora do lanche, na hora do almoço, para ela me ensinar o Gongyo, que era aquele comprido imenso. E aí ela levou para mim uma folha do BS, uma folha só. Cortou a folha e levou para mim. Ela falou, Cleusa, leva para você, depois você lê. E durante uns 2 meses, ela me levava assim um pedaço do BS. Então, quando eu li aquilo lá, vim para casa e li aquela folha, assim, 2 frases de escritura que me chamou muita atenção e me ajudou muito, e me ajuda até hoje. A primeira é: a espada do Sutra de Lótus será inútil nas mãos de um covarde. A poderosa espada do Sutra de Lótus deve ser manejeada por alguém corajoso na fé. Aquilo me deu assim, porque eu estava, essa situação que está falando aqui, até eu estava, né? Sofrimento total, doença na família. Eu, Valéria, um irmão que morava comigo, que estava com câncer no pênis, a Valéria que tinha graves crises de bronquite, e eu crises, entre outras tantas coisas que eu não vou citar aqui, crises de enxaqueca, assim, de ficar acamada. Só vou falar essas 3, porque muitas coisas a gente vivia na época. Fora o financeiro. Então, eu estava vivendo tudo isso aqui. Então, essa frase de ser corajosa na fé me abriu os olhos. Eu estava fazendo já, tipo, 1 hora de Daimoku na minha prática, né, inicial. E aí, a outra frase foi o Nam-myoho Renge-kyo, é como o rugido de um leão. Que doença pode, portanto, ser um obstáculo? Por conta de todos os problemas de saúde que a gente estava vivendo. E esse meu irmão, além do câncer, ele tinha outros problemas bem sérios. Então, fala assim, então eu tive esse contato, li essas frases, me enchi de vigor e comecei, em vez de 1 hora, comecei a fazer 2 horas, no início da minha prática. Um parênteses, fazer Shakubuku nesse período que fizeram Shakubuku em nosso primeiro foi em 86, era feito dessa forma. As pessoas escreviam frases de Gosho e davam para a gente. Eu ajoelhava na frente de uma cômoda, dessas que põem roupa, abria um pouquinho a gaveta, punha as frases que a minha amiga fez me dava, colocava assim, fazia Daimoku ajoelhada, lendo as frases. Esse foi o início da minha prática. Como eu iniciei a minha fé, foi através de frases como essa, que as pessoas me davam, ela me dava quase porque me incentivasse a sentar e fazer Daimoku. É verdade, incentiva mesmo. Aí eu tanto que eu fiquei assim apaixonada pelas leituras,
e já pedir para começar a assinar o BS, mesmo na situação financeira precária. Eu quis assinar para me continuar lendo e estudando. Por isso, gente, é muito importante estudar as escrituras. Repetidas vezes. E gravar na vida alguma frase que você vai levar para toda a sua vida. E na hora do aperto, você lembra daquela frase, tá? E menciona. Então, aqui, ao lermos o Gosho repetidas vezes em meio às nossas lutas, gravamos na vida as ações corajosas e justas de Daishonin, sua infinita compaixão pelos discípulos e, acima de tudo, sua ardente paixão pela propagação da lei mística. Portanto, fé, prática e estudo são aspectos interdependentes, ou seja, não podemos deixar nenhum deles de lado. Se você não fizer esse tripé, essas três, fé, prática e estudo, você não está praticando esse budismo. Então, atentem muito bem para isso. Tá? Se faltar um desses três, você vai ficar de perna bamba. Né? Então, é assim, de suma importância tudo isso. Então, para encerrar, deixa eu só ver aqui. Então, sem o estudo do budismo, corre-se o risco de fazer interpretações com base no próprio pensamento. Isso é verdade. Ou ser enganado por pessoas que expõem ensinamentos errôneos. Se você não estudar, você não vai ter como se defender. Não vai ter como dizer que aquilo que aquela pessoa está falando está errado. Mesmo um dirigente aqui na frente, que pode falar alguma coisa que vocês não estão de acordo, vocês vão ficar quietos e vão achar que está certo. Porque não vão poder falar nada, porque não estudam e não sabem. Certo? Então, só para encerrar, vou ler a frase do nosso livretinho aqui, maravilhoso, que vocês devem estudar. Ele ajuda tanto na comunidade, tanto, que vocês não têm ideia. Então, tem que fazer um uso disso aqui também, desse estudo. Quando for falar sobre os impressos, falar sobre isso aqui também. Então, a frase é a seguinte, de Daisaku Ikeda. A prática e o estudo surgem da fé. A fé se aprofunda ao se perseverar nos dois caminhos, da prática e do estudo. Esse é o ritmo da revolução humana, que é o próprio Gosen Rufu. Gente, muito obrigada. Acho que eu até passei do horário que me deram. Um pouquinho só. Então, maravilhosa explanação, né? É muito importante esse tripé. A prática, a fé, a prática, o estudo, né? Principalmente naquelas horas quando a gente está fazendo shakubuku, e aí vem, por exemplo, já não aconteceu de alguém falar assim, nossa, eu preciso chamar a Valéria lá em casa, porque eu tenho um convidado, mas eu não sei responder o que ele me perguntou. Ou então, nossa, eu preciso levar na reunião de palestra, mas será que tem alguém que vai me ajudar a explicar? Por que que fica com esse medo? Se a gente tiver a fé, a prática e o estudo, a gente vai conseguir fazer os nossos shakubuku sem medo de alguma pergunta que a gente não saiba. E ao longo dos anos, essa fé, essa prática e esse estudo é que traz esse conhecimento. Ninguém aqui fez faculdade de budismo. A gente aprendeu no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu gostaria de perguntar para vocês agora, quem aqui gostaria de fazer um relato, mas antes também gostaria de apresentar o senhor Orlando e a Dinalva, que acabaram de chegar agora há pouco, né? Nosso vice-responsável de regional, não é isso? E a Dinalva também, viu? Obrigada pela presença de vocês, viu? Tinha reunião. Alguém tem algum relato? Gostaria de falar agora? Agora é a hora. Pode. Pode falar. Faz pouco tempo, né, que eu estou aqui na comunidade, no distrito, mas o budismo diz que a gente tem fases, né, etapas dentro de cada parte da vida da gente.
e faz uns 8 meses que apareceu uma oportunidade de eu adquirir um imóvel, e o meu filho estava contra na hora, tal. Ele falou: mãe, você é louca, vai fazer as coisas assim, né, sem pensar? E eu falei: filho, mas apareceu a oportunidade. Eu passei meio de bobeira, tal, parei para conversar e me deu aquela vontade. Aí ele falou: não, mãe, não faz assim não, tem que pensar melhor. Mas eu falei: ela falou que o sinal depois, se não der certo, ela devolve e tal. E assinei lá e dei o sinal. Aí passou os dias, né, eu fui, acabei fechando. No fim, ele ainda me emprestou um pouquinho que faltava, e eu tinha já uma parte, a outra parte, como eu sou funcionária pública, eu fui no Banco do Brasil e consegui um consignado que dá uns juros bem baixinho, né? E eu consegui completar com o que eu peguei no banco, e comprei à vista. Então agora eu pago um pouquinho lá por mês, lá, mas sai lá do meu salário, né? Já sai do consignado, aí não pesa tanto, porque os juros é mais baixo. E junho, julho, quando foi em outubro, já começou a entrega das chaves, porque ele já estava quase pronto. E agora, em janeiro, dia 9 de janeiro, dia 6 de janeiro, eu concluí a mudança, porque nesse período eu fui ver móveis para fazer planejado, começa uma coisa e outra. Dia 9 de janeiro, eu concluí a mudança de trazer geladeira, cama e a máquina de lavar. E o meu Gorronzo foi, meu Gorronzo não, meu Butsudan foi o primeiro a entrar, que eu fiz a troca do Butsudan, porque o que eu tinha era grande assim, um pouquinho menor que esse, mas lá é pequenininho, então eu tinha que comprar um menor. E na hora que eu entrei na casa, lá em frente o auditório, quando eu vou no servidor público, tem uns horários lá que dá brecha, aí eu vou lá na sala de Daimoku fazer Daimoku. Aí eu fui lá na loja, quando eu bati o olho no Butsudan, eu falei para a menina: mede para mim. Ela mediu, eu falei: se der certo lá no espaço que eu tenho, na segunda-feira eu venho fazer uma consulta, eu passo aqui para a gente fechar. Ela falou: beleza, porque era final de ano, Natal, ela falou: a gente vai voltar na quarta. Eu falei: beleza, eu volto na quarta. Aí fui medir, deu certo, o tom dele bateu certinho com o tom lá do móvel planejado, parece que eu mandei fazer junto. Então, eu falo assim, então, muita gratidão, sabe? Das coisas se encaixarem, dar tudo certo. Eu já comuniquei para a Dinalva, né, que eu estava de mudança. Então, eu não sei se essa é a última reunião que eu vou estar participando com vocês, mas, assim, de coração, muita gratidão, pelo carinho que vocês me receberam aqui no distrito, né, que eu ainda vou continuar no mesmo distrito, né, vou mudar de comunidade, mas, assim, dentro do bloco, né, as pessoas que me acolheram tão bem, e espero que a gente continue, né, com esse vínculo, com todo esse carinho, e estou sempre à disposição de todos vocês. Mas, assim, muita gratidão, tanto a vocês quanto ao Gorronzo, por tudo que vai, né, aparecendo na vida da gente, que são benefícios que podem ser financeiros, podem ser de saúde, e a gente vai sempre tendo que agradecer, porque tudo isso é resultado da nossa prática diária, resultado dos anos de prática que a gente tem. Muito obrigada. Parabéns, Márcia. Parabéns, boa sorte na sua nova moradia. Eu acompanhei um pouquinho dessa luta, a gente já conversou. Parabéns, viu? Gratidão por tudo que você nos proporcionou aqui, com seus relatos e tudo, né? Para a gente, e muito boa sorte na nova comunidade que você vai. Parabéns de coração, viu? É isso. Você só precisa devolver, não pode levar nada da outra comunidade, tá? Esse brinquedinho eu gosto. Para dar continuidade, então, agora a gente vai ter aquela parte que a gente pode, então, estar dialogando, que é a hora do diálogo com a nossa dirigente convidada, a Valéria, tá bom? Tá bom. Vamos dialogar? Boa noite. Feliz ano todo. O ano todo. Essa semana, na hora quando a Sueli fez assim: Valéria, você pode participar? Eu estava como convidada em outra organização, e aí eles mudaram a data, por isso que eu consegui vir aqui.
tá? Me dá boca forte. E aí eu já estava estudando uma matéria que conversasse com a matéria de hoje, fé, prática e estudo. Vocês viram a importância do tripé, não é? Tripé. Está todo mundo vendo um tripé. Ali com o Daniel tem um tripé, Exato. não é? Tripé. Aqui onde a gente coloca os vasos tem um tripé. A vela dela também é um tripé. É um tripé. É. Né? E é fé, prática e estudo. Isso a gente vai levar para a vida. Fé, prática e estudo. Guardem bem. Dona Cleusa fez uma excelente explanação. E é bom, né, estudar. Porque quando a gente não está bem, a gente estuda, a gente melhora. E aí, justamente essa semana, no meu trabalho, foi uma avalanche de coisas, né? Acidente aéreo em vários lugares. Eu trabalho com catástrofes, né? Enchente no Recife, Minas, Santa Catarina, tudo assim. Sim. Eu preciso estudar para fazer a matéria. E esse monte de coisa acontecendo. E aí eu fiz assim, vou estudar agora. Impressionante que aí meu telefone nem tocou hoje, nem está tocando. Né? Então, a gente tem que agradecer, porque todo início de ano a gente sabe que as notícias são, né? Bem difícil. E aí eu separei uma matéria que é da terceira, de um ano atrás. Ela fala sobre a purificação dos 6 órgãos do sentido. Ótima matéria. Aí, olha só como começa essa matéria. Parece que a gente está em 2024, né? O meu acessório. Tudo se resume ao ser humano. Há pouco, o calendário virou ano. Ainda estamos sob o efeito do forte calor resultante das mudanças climáticas que o próprio ser humano tem contribuído contra. Exatamente. Nas questões individuais, nossa lista de objetivos não pode ficar na gaveta, esquecida ou propositadamente deixada de lado pelo medo de não darmos conta de concretizá-los. E aí o presidente Queda vem com uma matéria falando o seguinte: quando eu mudo, tudo muda. Eis a perfeita sintonia do que o budismo nos alimenta de protagonizar uma jornada de vitórias. Com isso, o presidente Queda fala isso aqui, ó. A purificação dos 6 órgãos do sentido. Olha que matéria linda, maravilhosa. Agora o ventilador começa a voar todos os meus papéis. Quando a gente decide, eu fiz assim, agora esse telefone vai me dar um tempo. Nem tocou, mas não tocou até agora. Eu fiz assim, opa! Olha só o presidente Queda falando nesse... Acabou a bateria. A minha, né? Em dias de calor abrasador de verão, contemplar o céu azul e sentir a brisa refrescante do mar, de fato, podem se transformar numa sensação muito agradável. E aí ele começa. Em dias de calor abrasador de verão, a gente está sentindo isso aonde? Na pele. Contemplar o céu azul e sentir a brisa na pele podem transformar em uma situação muito agradável. Do mesmo modo, ouvir o cantarolar de um belo pássaro ou saborear uma nova refeição resultam em experiências singulares. Sabe-se que as pessoas recebem referências sobre o ambiente exterior a partir dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, vamos aprimorar os órgãos do sentido. A mente, como é o 6º elemento dos sentidos, ela vai decodificar todos esses estímulos. Depende do meu estado de vida. Eu não vou ler tudo não, tá? Então, vamos lá, os 5 órgãos do sentido. Todo mundo lembra isso aqui lá quando a gente ia para a escola. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando o presidente Queda fala da gente sentir a brisa refrescante, ouvir, apreciar uma nova comida ou uma antiga bem feita, né? Tudo isso está pelos órgãos do sentido. E aí ele fala, esses são os portais. Dependendo do que você vê, é o que você vai ser impactado. Aí a gente vai continuar aqui, ó. Antes de explorarmos a importância dessa purificação dos sentidos, primeiro, a gente tem que entender quais são. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Aí, olha só.
é possível que, ao nos deparar com as referências sensoriais, logo no início desse texto, a mente também tenha memórias. Quando eu falo, né, audição, a gente vai lembrar de quê? Orelha, ouvido. Isso está onde? Na nossa memória. Através do nosso tripé da fé, prática e estudo, eu vou ter na minha memória registros com estado de vida elevado. E o que eu escuto, a interpretação é outra. O que eu vejo, a interpretação vai ser outra. Então, vamos lá. É possível que nos deparar com referências sensoriais logo no início, a nossa mente tem essas vivências. Esse é o poder da mente, que seria o nosso sexto sentido. Beleza? Então, a gente tem tudo aqui, hein? Até para você namorar, que pode ser mais embaixo, quem sente é você. Tá? Então, vamos lá. Esse é o poder da mente. Nichiren Daishonin diz que o benefício surge dessa purificação, a purificação dos 6 sentidos. É a purificação da sua própria vida. Em outras palavras, significa realizar a fé, prática e estudo visando a sua revolução humana. Cada um dos 6 órgãos dos sentidos, olhos, orelhas, nariz, língua e pele, possui suas características próprias. A gente não vai conseguir sentir com o ouvido. Então, quando eu falo, cada um dos 6 órgãos dos sentidos, olhos, orelhas, nariz, língua e pele, cada um tem uma função. Possui suas respectivas características, como cor e forma. A orelha não está aqui, isso aqui é boca. Então, vocês vão lembrar disso. Cada um tem uma forma. O meu estado de vida vai fazer a interpretação adequada. Quanto mais baixo, mais interpretação errônea, como disse na matéria do estudo. Quando eu estudo, eu entendo o que está acontecendo com a minha vida. Aí, continuando. Aqui, nessa matéria, né, cita Marina Ramos Neves de Castro, que é uma professora e pesquisadora de uma Universidade Federal do Pará. Ela estuda a antropologia dos sentidos. É uma estudiosa e chegou à conclusão que a melhor forma de interpretação é a do budismo. Que coisa magnífica, né? Então, olha só, ela explica que em uma de suas definições, os sentidos podem ser vistos como instrumento de conhecimento do mundo. Isso desde que a gente está na barriga da mãe. Dependendo do que você sente, todo mundo sabe disso, o teu filho sente. O que você come, né? E por aí vai. Continuando, portanto, essa pesquisadora afirma, conforme observado pela pesquisadora, os sentidos são instrumentos de conhecimento de mundo, mas ele pode ser precário. Quanto mais baixo, mais a interpretação é errônea. Continuando. Entendendo cada um deles. Como alcançar essa purificação? Olha que pergunta difícil. Dona Cleusa falou, como é que a gente alcança isso, gente? Fé, prática e estudo. Não adianta falar que está fazendo uma coisa só. Ficou sem uma perna, não vai ficar em pé. Mas como? Tem toda uma relação, é muito interessante, tá? Ele está falando sobre isso, ele está falando do tripé da estudo dos 6 sentidos, tudo a ver com o estado de vida que você está falando. Né? Então, é toda uma relação que a gente tem. Por isso você fala, estado baixo, estado alto. Né? Então, pode continuar. Está lindo. A matéria é muito boa, eu fui escolhendo que conversasse com a matéria nossa matéria desse mês. Aí, olha só, como alcançar a purificação? Eu vou ler na íntegra. O caminho está pavimentado nas práticas fundamentais do budismo. Ou seja, pode falar. Fé, prática e estudo. Como é que eu purifico esses órgãos? Fé, prática e estudo. Fé, fala. Não, acreditar. Ela falou aí, eu já ouvi outras pessoas dizendo comigo, né? A compreensão da sabedoria é impressionante. Tudo isso tem a ver, porque muitas pessoas que estão dentro do budismo começam a misturar um monte de coisa que não tem nada a ver com o budismo.
por isso que tem que estudar. Quer dizer, então o presidente deixou tudo mastigadinho, tudo bonitinho, gostosinho, a pessoa ela fica divagando em outros campos que não tem nada a ver. Viajando na maionese, essa que é a real. Por isso que, às vezes, uma mesma situação tem interpretações diferentes que atrapalham a prática da pessoa. Exatamente. Porque ela não está estudando, ela não consegue ver o caminho correto. Aí eu pergunto para o dirigente, Ela né? está Aí estudando, né? né? Eu pergunto para Na matéria. Eu sempre gostei muito de estudar o budismo, né? Então, Interajo com o impresso, eu respondo, eu coloco é verdade, preciso melhorar, né? Eu converso, né? Então eu faço anotações, eu ainda continuo escrevendo no caderno, eu adoro escrever. E quando eu escrevo, eu guardo. É impressionante. É escrever. Escrevendo. Aí eu gosto de escrever, que parece que até quando a gente anota o telefone de alguém por escrito, Registra, né? eu Registra decorava na todos. mente. Aí, olha só, a recitação do Daimoku nos permite acalmar a mente e observar nossos pensamentos e emoções, enquanto os escritos de Nichiren Daishonin e as orientações do presidente Queda proporcionam uma base teórica sólida para a compreensão da natureza da vida e para a conquista da sua felicidade genuína. Então, o que a gente aprende no budismo, a gente não aprende em lugar nenhum. Analisemos agora os sentidos individualmente. Queda Sensei nos orienta que a purificação da visão é a capacidade de discernir o caminho para a felicidade para si e para os outros. Em um diálogo, ele diz: quando a pessoa possui um forte espírito de benevolência, é capaz de compreender as preocupações e dificuldades que os outros experimentam. Assim como um excelente médico pode diagnosticar imediatamente a causa de uma doença. O budismo nos capacita a compreender o coração de outra pessoa e a entender por completo como ela age. Através do Daimoku, purifique a sua visão para enxergar aonde ninguém está vendo. Aí, continuando, o presidente Ikeda explica agora a purificação da audição. Dava uma bela matéria de estudo hoje, hein? Então, ó, fé, prática e estudo não é só acreditar, é abraçar. Eu abraço, para abraçar tem que ter uma atitude, fazer a prática para si e prática para os outros. E estudar para entender, porque é pauleira, né? A vida é puxada. O presidente Queda explica que purificar a audição é a capacidade de distinguir a condição de vida de uma pessoa com base nos sons de sua voz. Assim como purificar o olfato, se trata da capacidade de distinguir com clareza todos os aromas. Para detectar a fragrância do coração, você só consegue através da prática. A purificação do paladar pode ser ilustrada pelo desenvolvimento da capacidade de explanação dessa pessoa, de tal forma que leve alegria aos ouvintes, a fim de se tornar um mestre do diálogo. Olha que matéria linda! Então, aqui a gente fala audição, olfato, paladar, tato e a mente, que seria o sexto sentido. Pela audição, você consegue chegar ao coração da outra pessoa. E o paladar não é só aquilo que eu estou engolindo, é o que eu falo. Olha que matéria fantástica. Aí, continuando, já o tato é a capacidade de discernir a tendência da vida das pessoas no momento em que as encontra. Corresponde a uma presença que deixa pessoas alegres e renovadas. E a purificação da mente é a capacidade de compreender ensinamentos infinitos e ilimitados a partir de um único verso ou frase. Estudar o budismo não é fácil. Tenha um dicionário do lado. Não entendeu? Leia de novo. Você sabe quantas vezes eu já li essa matéria? Várias. Cada vez que eu leio, eu acrescento mais alguma coisa. Sabe por que todo mês a gente tem datas comemorativas? Então tá, 26 de janeiro, agora, dia da Soka Gakkai Internacional, não é? Sim. Olha isso. Todo ano a gente vai fazer o dia da Soka Gakkai Internacional? Vai. A data comemorativa é para você, enquanto discípulo desse presidente Queda, renovar a sua decisão. Aí, em janeiro, eu vou renovar de novo, porque senão não tinha nenhum veterano aqui.
Porque já enjoei de ver essa matéria. Toda hora fala a mesma coisa? Não fala, porque nós não estamos iguais toda hora. Eu já li isso várias vezes. E quando eu estava lendo, mais alguma coisa acrescentou. É a mesma coisa que você está sentindo alguma coisa que você não sabe o que é, pegar um Brasil feito qualquer E ler uma matéria. Quando você lê, você fala, nossa, era isso que eu estava precisando neste momento. Parece que escreveu para a gente. Né? Nossas revistas antigas. Quando estava começando pra cá, eu tinha achado outros lugares para mim, né? E aí eu falava, e agora? E aí, como que eu faço? E aí, como que eu faço? Aí eu falei, sim, você me ajuda. Aí eu peguei no jornal, ele estava dizendo assim, ó, desse jeito, na Revolução Humana. Meu zóio caiu bem ali. Ele falou assim, olha, fui visitar um casal, eles moravam no segundo andar, numa casinha pequena, toda decorada de gesso. Eu falei, Rose, onde eu fui ver agora? Vou lá fechar. Fechei a mulher e mora até hoje. Porque eu perguntei, sim, agora o que eu faço? Né? Tinha vagas assim, eu não sabia. Leia. Que coisa, né? É bem isso, Leila. Eu voltava Da faculdade tarde, morta de cansada, de ônibus. Aí meu irmão ainda ia encontrar comigo lá embaixo, de frente sonda, para eu não subir sozinha. Vai vendo. E eu chegava morta e nunca deixei de fazer meu gongyo. Eu trabalhava o dia todo e depois ia estudar. E tudo isso aí, trânsito, chuva e tudo que acontece. O que eu fazia antes de dormir, gente? Eu lia. Mesmo que fosse para eu capotar. E hoje tem na palma da mão. Eu sempre entro lá no BS Mais e leio alguma coisa. Aí eu coloquei o buscar lá e fiz assim, olha, os 6 órgãos de sentido. Então, é assim, o presidente Queda, certa vez, quando ele estava fazendo as visitas no trem lá no Japão, ele falava assim, quando eu estou mais cansado, é quando eu leio alguma coisa do Josei Toda. Eu nunca mais esqueci disso. E aí, olha só, assim no budismo, a purificação dos sentidos é vista como uma ferramenta essencial para alcançar essa plenitude e a busca da felicidade. Ilustrando este conceito. Exemplo, eu sempre gosto de trazer os exemplos, não é bem legal. Aí, aqui na revista, página 40, fala assim, ó. Vamos considerar que uma pessoa seja muito impulsiva. No entanto, à medida que ela recita o Daimoku, ela se tornou mais frequente na prática, na fé e no estudo. E essa pessoa começou a enxergar as próprias fraquezas e limitações, rompendo o seu egoísmo e compreendendo as demais pessoas com vasta condição de vida. Por isso, o processo demanda paciência e perseverança. Ao longo do seu desenvolvimento como ser humano, a visão de mundo dessa pessoa ficou mais clara, compassiva e altruísta, que é a fé prática para si e prática para os outros. Ela se torna ativa em sua vida cotidiana, a sua influência é positiva e se espalha para todos ao seu redor. Com esse exemplo, observamos que a purificação dos sentidos não se limita ao benefício individual. Ela expande para todos que estão ao seu redor. Guardem isso. Ela está dividida a matéria entre, né, princípio da fé, da prática e do estudo. Eu não vou me estender aqui, tá bom? Eu separei outra coisinha também para a gente falar. Olha essa aqui legal. A purificação dos 6 sentidos é a purificação da sua própria vida. Pense nisso. Em outras palavras, significa realizar a sua revolução humana. Você nasceu para ser feliz e mudar esse destino. Ao se encontrar com este budismo, você já possui imensa boa sorte. Não jogue isso fora. Vamos guardar isso. Essa é do ano passado. Aí, esse ano, fiz aqui umas anotações. Fé, prática e estudo de novo, né? Está aqui na capa, ó. A beleza do mundo é o reflexo do nosso interior. Vamos iluminar a vida com base na fé, na prática e no estudo. E aí, aqui, Minoru Harada, que é agora o presidente da Soka Gakkai no Japão, não é internacional, ficará o presidente Queda. Aí ele fala o seguinte: correr rápido com todas as forças
Então, correndo rápido, com todas as forças, você vai alçar voo. Aí ele fala, alçar voo, que expressão poderosa e repleta de esperança. Nós, da nave Soka Gakkai de Força Jovem Mundial, levantamos voo heroicamente no novo ano. Enquanto continuarmos alçando voo com esperança no coração, poderemos fazer dos ventos contrários nossos aliados e romper as nuvens escuras para aproveitarmos ao máximo o céu azul da glória e da felicidade onde brilha o sol reluzente. O ponto primordial do alçar voo da Soka Gakkai se encontra na história de mestre e discípulo, em que Ikeda Sensei apoiou Toda Sensei. Com uma luta de fúria do leão, quando os negócios de Josei Toda entraram na pior das situações difíceis, o ano de 1950, no auge dessa tempestade, foi alçar voo. Então, vamos agora alçar o nosso voo, cada um. Eu iniciei a matéria falando uma frase que também está na terceira. O mundo muda quando eu mudo. E aí eu separei um trecho de uma música que é muito interessante. E só tem uma coisa que não muda, a mudança. Eu vou tentar pôr no celular. E aí eu vou finalizar com um trecho dessa música que eu fiquei fuçando lá. Vai dançar aí. Se não dorme, né? Aproveita a insônia. É bem isso, aproveita a insônia e bora lá. Olha que a letra dessa música é bem legal. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Agora os anúncios. Estou chamando a... Como chama o negócio do Planiense? Dá para ouvir alguma coisa? Dá, não. Então eu vou de novo, aqui não vai. A câmera está liberada, ela pega a sua frente. Hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar periféricas, pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ver o lindo colher flores, praticar quando tu fores flor do meu jardim. Mas essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. Só não muda nesse mundo, é somente a mudança. Gostaram? Quando eu mudo, O mundo muda. Cai na minha dança. Então, não é a gente que vai na dança dos outros, que está tudo esculhambado. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, que 2025 seja maravilhoso, que a gente se reúna mais vezes, para ter grandes experiências e estudar bastante, tá bom? Parabéns. Tá bom. Agora a gente vai ter, muito obrigada, viu? Nossa dirigente convidada maravilhosa, muito obrigada, foi maravilhosa. Agora a gente vai ter as palavras de incentivo para a Sueli, responsável da comunidade. Boa noite. Olha, Valéria, você adivinhou que eu ia falar hoje. Sinceramente. Eu ia falar sobre... vou falar. Bota isso, bota. Minha voz está meio rouca, porque eu gritei muito com as crianças lá no recreio, nas férias. Tive que cuidar de mais de 100 crianças, adolescentes, imagina. Eu não tenho voz. Então, tem que botar música bem alto e sair dançando. Aí eles vão junto, entendeu? É a tática, né? Então, assim, então, feliz ano novo para todos, para quem eu não a vi, né? Assim,
estou determinada, essa semana eu determinei o que eu vou fazer, porque eu pratico há 35 anos, claro, houve muita mudança em mim, né? Era uma pessoa terrível, briguenta, a pessoa olhava para mim, eu já queria brigar, entendeu? Era assim, não sou mais. Então, eu sei que ainda tem muita coisa para transformar no meu coração, entendeu? Eu sei que eu tenho. Nós temos. Então, Todos nós temos. então, assim, eu falei, olha, eu não vou determinar nada na minha vida mais, a não ser mudar a maneira de enxergar as coisas e transformar minha mente, como a Valéria estava falando. Transformar a mente de que forma? Pensar positivo das pessoas, entendeu? Porque eu tinha muita ira, sabe? Muita ira, assim. Desde o começo da minha prática, eu fazia Daimoku para transformar isso, mas não sei, eu não conseguia, não sei por quê. Mas agora, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma determinação para enxergar de outra forma as pessoas, que mais? Sentir essa alegria, sabe? Porque às vezes eu estava dando risada, mas não estava feliz, entendeu? Isso eu acho que não é o motivo, né? Eu acho que o budismo, o objetivo maior é a transformação, que é Ser sincero consigo mesmo, né? A evolução humana. Então, eu estou fazendo essa prática só para transformar, eliminar todos os sentimentos negativos e causas ruins do passado. Sentir leve, em paz e alegre, tá? Nada vai mais me segurar. Quero estar livre, entendeu? Desse tipo de sentimento. Então, tem uma frase muito legal que eu peguei, que é uma monja, mas é do budismo também. Que é, nosso eu ideal está sempre reformulando. Nada é estável. Temos essa força para se mover e transformar. Nós temos toda essa força, né? E tem aqui também, quem tem esse encarte aqui? Todo mundo, né? Então, é para destacar nessa última folha aqui, ó, é um incentivo, uma orientação do presidente Queda, muito legal aqui, ó. Entregar para uma pessoa um shakubuku, né? Ou membro afastado, e tem uma frase bem legal aqui, viu? Tem tudo a ver com a matéria, que é da matéria, né? A chave para qualquer mudança encontra em nossa transformação interior, na mudança do nosso coração e mente. Quando compreendemos essa verdade da vida, conseguimos ativar esse poder em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação. Então, aí eu coloquei, né? Fé, prática e estudo, que é o tripé. Acreditar em você, em primeiro lugar, acreditar em você para transformação, né? Você pode transformar. A prática é orar, ativar atividades, né? E fazer o shakubuku, porque a gente está esquecendo disso, né? Às vezes a gente encontra com pessoas sofrendo do nosso lado e a gente esquece desse momento. Eu falo sempre, a gente não veio aqui para enfeitar o mundo, a gente veio aqui para fazer a transformação, né? Nossa, e ajudar outras pessoas. Então, ontem foi até assim, olha, eu vou falar um relatinho super rápido, tá? Ontem estava lá com mais de 100 crianças, aí tinha um menino que não queria sair da sala, as duas agentes querendo levar ele não queria sair, ele deitou no chão, esperneou, falou que não ia sair da sala. E aí chorou, aí eu só não me orguei aqui olhando para o menino, né? Aí daqui a pouco veio a diretora que não pode colocar a mão no menino, porque se acontece algum acidente, Sim. Vão falar que é eles, né? Então não mexeram no menino, aí eu cheguei e falei, peraí, eu baixei, falei, olha, fala essas palavras aqui para você ficar calminho, fala. Aí, o menino acho que tinha uns 7 anos, ele escutou, olhou, regalou assim, falou certinho. Daqui a pouco, ele não queria sair do chão. Aí veio a outra turma, passou quase em cima dele. Falei, vou deixar ele para lá, né? Aí o menino já fez daimoku, foi embora. Quando eu fui ver, disse que o menino foi embora, não vi mais o garoto. Sumiu. Eu só sei que ele estava querendo dormir, ele estava cansado. Então, a gente tem que entender a situação, por que a pessoa está daquela forma, né? Daquele jeito. E eu não via assim, sabe? Eu já ia ficar com raiva, falar, pô, menino teimoso, muito pirracento, né? Puxa a orelha. Mas não é bem assim. A gente tem que ver o porquê que a pessoa está passando pelaquela situação, né? Então, é isso. Eu acho que eu estou tentando só fazer minha prática para essa transformação. Tá bom? Obrigada.
Então, eu ia perguntar isso para ti agora. Vai ter o sorteio agora ou você vai fazer as suas palavras e depois o sorteio? Faz os dois minutos. Não é melhor encerrar a atividade com as suas palavras? E aí todo mundo... Faz o sorteio, né? Isso, porque assim, ó, agora a gente vai ter a palavra de agradecimento, né, com o Daniel, e aí logo depois das palavras a gente continua aqui, porque vai ser feito um sorteio, não é isso? Isso, aí todo mundo vai estar. Então, suas palavras, por favor. Mas vem mais para cá, então. Não, tá. Esqueci. Nem sei se é a voz. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Se eu falar para vocês que hoje não era para eu estar aqui de novo, vocês acreditam? Ou não? Sim. Tem que trabalhar, né? Sábado, né? A gente trabalha de sábado, né? A gente trabalha de A gente sábado, trabalha de exatamente. Sábado. Mas tem algo que depende do quê? Fé, prática, estudo, principalmente confiar, acreditar e determinar. Uma orientação, essa orientação é o Daimoku dos 100 dias ADF, né? Mas eu guardei no meu coração essa orientação ficar sempre para mim. Sem ser deixar claro. Prática da fé é o quê? A partir de agora, lançar um novo desafio. Avançar sempre. Assim é o modo de viver de um praticante budista. Então, um pequeno relato que do ano passado eu não pude participar da última atividade, estava trabalhando. Só que tem estratégia do Sutra de Lótus. Mas também, além de nós usarmos a estratégia do Sutra de Lótus, devemos usar a estratégia para a nossa vida também. Então, foi no ano passado, estou trabalhando naquela loja, no caso, no Mercado Cara, aqui em Tucuruvi, próximo de casa. Porém, iniciei trabalhando que horário? À noite. Mas eu estava ciente que eu não ia poder participar das atividades da HKI, e não somente participar da atividade da HKI, como tem vários outros cursos que eu faço. Mas, qual o melhor horário para trabalhar? De manhã, quando você tem um patrão, um monte de gente, para você treinar e se preparar, ou à tarde, quando está um pouco mais tranquilo, e para você aprender. Então, tudo é estratégia, só que aquele detalhe, nós não podemos deixar que a vida nos leve também. Então, eu determinei, vou ficar um X de tempo à tarde, e depois eu vou fazer essa alteração de horário. Foi justamente que eu fiz essa determinação, e foi tão interessante que hoje, quem na empresa não tem nenhum ano de empresa, consegue fazer alteração de horário 2 vezes, por exemplo. Eu fui para um horário mais cedo, era até 10 horas da noite, foi até as 9h20 da noite, o projeto que teve, mas eu falei, agora vai ser de dia. Um dia só que eu trabalhei nesse horário, que eu estou hoje, foi o suficiente para tomar a decisão. Falei, é esse horário que eu quero. E foi interessante. Eu falei com um supervisor, ele falou, eu tenho horário das 11 horas. Quando ele veio falar, eu tenho das 10h40. Eu falei, é justamente esse horário que eu quero. Eu falei, eu quero. Não demorou praticamente 3 semanas, no domingo, ele mandou uma mensagem, a partir de amanhã você está às 10h40 da manhã, às 5 da tarde. Então, deixar bem claro que não existe nada impossível para o Gohonsu. O mais importante é o quê? É a nossa determinação. Então, eu quero deixar bem claro, primeiramente, agradecer a todos essa maravilhosa comunidade de Vitória. Márcia, muito obrigado pela grandiosíssima luta que você fez junto com a gente, né? Porque, assim, a nossa comunidade, ela engrandeceu e vai engrandecer cada vez mais. Um dos objetivos que eu fiz também foi, como responsável de comunidade, eu não posso deixar a minha comunidade. Eu tenho que estar junto, lutando junto com meus membros. Ou seja, participando das atividades, fazendo criatividade, fazendo algo diferente. Então, lembrando também, tá, Márcio? Que é o seguinte, não é assim, obrigado a ir para onde você, assim, transferir, né? Porque, assim, se quiser, você pode continuar participando.
mas é uma decisão sua, para você achar melhor, tá bom? Mas, independente disso, temos muita gratidão, né? Muito obrigado mesmo. A gratidão, também a minha, é gratidão a todos vocês, a todos os membros aqui da comunidade de Vitória. Porque o nome Vitória não é um nome... Interessante isso, Vitória, né? Por que Vitória, né? Não tem comunidade chamada Vitória, tem? Não tem. Então, qual é a diferença? Porque todo mundo aqui é vitorioso. Não importa a dificuldade que aconteça, mas todos aqui são vitoriosos. Tá? Por isso que tem uma vitória, exatamente. Então, assim, minha parte é só. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço por meu coração. Muito obrigado. Bom, a nossa atividade está chegando ao fim, né? Então, antes do Daimoku Sansho, eu separei uma pequena frase que fala justamente mais ou menos o que a nossa Valéria falou, né? Essa frase diz assim, ó: o presidente Ikeda afirma que a fé na lei mística significa não invejar os outros nem se rebaixar. Significa viver de modo fiel a si mesmo, cumprindo a missão que é só sua, de um jeito que é só seu. Isso também consiste em se tornar uma pessoa e que você mesmo tenha orgulho e respeito. Então, a fé, a prática e o estudo é que traz isso para a gente. Quando eu tenho fé, quando eu estudo, quando eu faço a minha prática altruística, isso, ao longo de todos os dias, ao longo dos anos, isso passa a se tornar algo totalmente natural e normal no nosso dia a dia. Isso passa a ser feito de uma forma tão natural que os 5 sentidos, como a Valéria nos falou, passa a ser realmente dessa forma. Quantas vezes a gente escuta uma orientação que cara no peito? Outras vezes escuta, mas não atingiu tanto assim. Quantas vezes ouvimos falar de alguém doente? Eu vou fazer Daimoku, ela vai melhorar. Quantas vezes a gente ouve dizer que ao longo dos anos, na nossa prática, a gente realmente transforma? Eu também era uma pessoa, minhas filhas eram outras pessoas também. Ao longo dos anos, a gente vai mudando. Mas ter esse respeito que o presidente Ikeda fala aqui, quer dizer cumprir nossa missão. Então, quando a gente já se levanta de manhã, agradecendo pelo dia que a gente abriu o olho e dizer que hoje eu vou cumprir a minha missão fazendo o meu melhor, com saúde, alegria, a gente consegue. Então, muito obrigada, um feliz ano todinho mesmo para todos, e muito obrigada por hoje, parabéns a cada um dos senhores, e parabéns. Eu perguntei ao nosso responsável de regional se ele gostaria de falar umas palavrinhas, mas ele teve a maior cara de pau de dizer que não queria falar nada, entendeu? Então eu vou perguntar, o senhor quer falar pelo menos feliz ano novo para todo mundo? Senão nós vamos colocar o senhor para fazer Daimoku Sansho. Boa noite. Boa noite. Parabéns a todos, né, pela vitória de hoje, né? Hoje podemos, né, através, né, da matéria, né, aprender esse princípio fé, prática e estudo, né? Na própria Revolução Humana, né, na época do presidente Makiguchi, né, quando ele, né, decidiu, né, aceitar esse budismo, né, e todo o clero abandonou, né? E também tinha altos dirigentes naquela época que também desistiram da prática da fé, né? Esse ano eu vou completar 50 anos de prática, né? Nesses 50 anos de prática, pude também, né, nessa vivência da Gakkai, né, ver vários companheiros, né, várias pessoas que também desistiram da prática da fé, né? Então, tudo isso aí, né, que essas pessoas, na verdade, não tiveram, né, esses 3 suportes, fé, prática e estudo, né?
E também na história do presidente Ikeda, eu não sei se vocês lembram, o senhor Harajima, né, que era um catedrático, né, no estudo do budismo, né, ele era braço direito do presidente Ikeda, né, e traiu o presidente Ikeda. Sim. Né? O presidente Ikeda falou para ele, né, o motivo da sua traição é que você não fazia o Gongyo. Né? Então, é muito importante, né, esse tripé a gente colocar em prática. Tá? Então, só para finalizar, nesse caderninho Fé, Prática, Estudo, né, tem uma parte que o sensei fala o seguinte: uma bandeira não tremula se não houver vento. Da mesma forma, a prática da fé é fortalecida e desenvolvida pelo surgimento de obstáculos. E quando se luta para vencê-los, o Koserufo avança com maior ímpeto. Os obstáculos são, na verdade, uma chance para um novo crescimento. E toda essa adversidade pode ser transformada quando se age com coragem, firme oração e espírito de desafiar o limite da própria capacidade. Enquanto existir uma fonte inesgotável de pura fé, não há o que temer. Por mais que tentam macular essa fonte, a correnteza pura da prática budista irá sobrepujar quaisquer impurezas. Por favor, mantenha essa correnteza pura da prática da fé por toda a vida. Né? Então, o quanto é importante, né, justamente quando surge o obstáculo, né, que direção nós estamos tomando. Né? Por isso que esse princípio, fé, prática, estudo, é muito importante. Então, muitíssimo obrigado e parabéns a todos por hoje. E como o Daniel fez o relato, né, dizendo que agora ele vai participar em todas as atividades, né? Então ele vai encerrar essa também, fazendo o Daimoku Sansho, para fazer a causa positiva para estar aqui na próxima. Pode ser? Daimoku Sansho, então, com o Daniel. Daimoku Sansho de alçar voo. Lembra que a gente está correndo e pá, estamos voando. Exatamente. Rumo à vitória. Primeiramente, então, agradecer a todos. Obrigado a todos por seguir na casa. Muito obrigado. E vou fazer então uma opção do Sancho. A partir de hoje. Tá tranquilo, tá liberado para mim. A partir de hoje, vou fazer a determinação de um novo desafio, de uma nova meta e de novas vitórias. E que esse ano seja somente de vitórias e muito sucesso. Pessoal, espera só um pouquinho que nós vamos fazer o sorteio. Gente, espera só um pouquinho que a gente vai fazer o sorteio. Mas calma, espera. Espera que vai ter o sorteio. Vai ser o Adi? Por esse sorteio. Vamos lá, hein?
Então, esse sorteio aqui, pessoal, a gente vai estar fazendo para, no caso, foi a Márcia que ela ofertou, né? Trouxe uma lembrança para ir a Sueli também. Então, são 2 sorteios. Dois sorteios, tá? São 2 sorteios, tá bom? Vamos lá. Você vai ganhar hoje de manhã. Ok, vamos lá então. Agora era o que tá louco, hein? Quem fez a louca vai aparecer agora, hein? Você vai aparecer? Não vai aparecer tudo vai ganhar. Ai, Vai manifestar o negócio. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Sorteando. Cleusa! Vitória! Márcio, já faz o que fazer os 2, aí a gente vai os 2, tá bom? Então agora fazer mais um sorteio, tá ok? Não tá repetindo o nome. Meu rico. Eurico, vai ganhar nosso cheque. Não, mas aí decide o que faz. Mas aí eu precisava passar em uma banda. Vamos lá, gente. Vai tirar foto agora? Acho que eu tava dividindo. Ouvi. Tirar foto. Quer botar? Vai ser. Pronto. Pois é. Vou fazer a foto aqui, ó. Agora a gente vai fazer a foto, pessoal, então. Fora de casa, então, a gente vai fazer a despesa, nós vamos fazer a foto, tá? Só uma vez que a gente vai fechar a foto, só para arrumar o ângulo aqui. Pode ficar o que tá aí, ó. Só a gente só entrar lá dentro. Pessoal, acho que é melhor ficar o mundo para cá aqui, ó. Do jeito que tava. Vai pegar todo mundo praticamente. É só pedir a levantar. O pessoal vai ter que sentar. Pessoal, vem mais para cá. Não vai aparecer muito, não. Vai, Ricardo, bora. Acho que é melhor baixar, porque senão não vai aparecer. Depois eu tiro foto. Fica muito na frente, né? Você não consegue clicar de longe? De lá? Você tem que estar ali, você clica dali, ó. Eu tenho que dar para fazer o print screen da tela. Ah, entendi. Vamos subir. Sobe mais vezes? Não. Vamos descer a câmera. Aí aqui eu vou tentar fazer assim. Puxa o computador mais para lá. É. Você consegue aparecer e dar o comando. Você Não, na verdade ela tá ruim ainda a câmera aqui. Depois eu entro, não tem problema. Tá aparecendo todo mundo. A Márcia pegou. Isso, peraí, deixa eu seguir aí. Isso, pessoal, tá perfeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Ô, Areia, por favor, viu? Aparecer.
Então pode ser. Cuidado com o cantinho. Podem comprar em mim. Podem comprar em mim. Eu tô no disse eu tô na bochecha. Só um momento, então vamos lá. Ok, pessoal, então nós vamos estar tirando fotos, tá? Só um momento, por gentileza. Não, é que tá de longe mesmo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Homem, vamos dar. Agora só um momento para revelação. Não saiu, peraí. Quero entender por que não saiu. Não saiu? Não saiu. Agora vamos tentar de novo. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Vai bom daí. Calma aí, gente. Agora sim. E você vai tirar? Você? Depois eu me monto aqui. Aí, ó. Muito boa. Parabéns, pessoal. Parabéns. Pessoal, antes de pessoal,